Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E hoje, no nosso podcast Expatriada na Terapia, vamos falar sobre os 5 aprendizados de 2025 para você, mulher expatriada, mulher que mora fora do Brasil. Certo? Então, certo. Como que eu selecionei esses 5 aprendizados? Eu parei e fui fazendo uma retrospectiva na minha cabeça, em consultório com psicóloga de mulheres que moram fora do país, e aí para esse mundão afora, foi o aprendizado que mais foi falado e repetido nas sessões das expatriadas desse ano de 2025. Então, pensando na probabilidade, pensando que nenhuma experiência é individual, eu selecionei esses 5 aprendizados, porque muito provavelmente, mulher, pelo menos um deles vai servir para você. Então vamos lá. Pensando em aprendizados, quando eu gosto de imaginar que a vida é como uma apostila. E aí, lembra aquela apostila que tinha na escola tempos atrás? Quem é 35 mais vai saber, né? Tinha a apostila lá da vida, né, da escola, e cada capítulo da apostila ensinava uma coisa, uma tarefa, era um tema. E com a vida não é diferente. Então, você tem aquela apostila da vida, cada capítulo tem um desafio, tem um aprendizado, e aí vem a prova, né? Se você não passa na prova, você repete. E aí você vai de novo, vai de novo, vai de novo. Mas não quer dizer que você repete na escola da vida, não. Apenas os desafios vão continuar aparecendo até que você vai lá, aprende, e aí você sabe passar por esse desafio da vida na próxima vez que ele aparecer. Porque afinal, não é porque você aprendeu a ter amor próprio que não vai vir um Jurandir tentando a sorte com você, não é mesmo? Ou aquele chefe abusivo, não é mesmo? Não vai tentar a sorte com você. Vai. A questão é que se você aprendeu amor próprio, você vai conseguir pular, ultrapassar ou dar a volta, recalcular a rota ali, né? Dar a volta nessa pedra no caminho da sua vida com mais facilidade. Você vai falar, essa lição eu já aprendi. Então, pera lá que eu já sei como lidar com esse Jurandir, eu já sei lidar com esse chefe, eu já sei lidar com essa pessoa preconceituosa, xenofóbica aqui nesse país, ó, já aprendi. Então, assim, pensando que tem os desafios da vida, os 5 aprendizados que a gente vai falar aqui é, ok, você desenvolveu, não quer dizer que não vai mais aparecer, mas você vai saber lidar melhor. Então, me diga aqui nos comentários, já vai dizendo, fala, o 5 realmente eu tinha, o 1 eu tinha também, vai me dizendo aqui. E se você não aprendeu completamente, tá tudo certo, porque esse podcast é para te promover insights terapêuticos, mulher, e você conseguir aí começar a desenvolver essas áreas que você já sabe, o que você vai descobrindo ao longo do caminho da vida. Vamos de primeiro aprendizado. Um momento ruim não define a sua vida ou não define que deu errado. Então, se você tá num momento que não é legal, pera, ao invés de você já pegar e colocar o selo de falhou, errei, mulher, é pensar, calma, isso talvez foi uma tentativa que não deu certo, mas eu posso tentar de novo. Ou até uma coisa que eu amo falar, essa perspectiva para os meus clientes, é o seguinte, imagina esse momento que não tá tão legal na tua vida, como se fosse um recorte da sua vida. Então imagina a linha do tempo aqui, né? E aí, aquele momento que tá desafiador, que você tá com um desafio de língua, de trabalho, no relacionamento intercultural, que aquilo ali não é o resumo da tua vida. Não, é uma fase, é um recorte da tua vida. E que você conseguindo, então, identificar os desafios que você está passando, o que você tem a aprender com esse momento, com esse recorte da sua vida, você vai aprender e não vai doer tanto quanto da primeira vez. Porque até aqui já se aprofundando um pouco mais, sofrer é uma coisa, doer é outra. Então, se você aprende com o desafio, com aquele problema, então um relacionamento intercultural, você perdeu o emprego, tá longe da família, o país que você mudou não é bem o que você imaginava, a carreira que você tá buscando no país que você mora hoje não tá tão legal, tá indo mais devagar do que você pensa. E aí você
aprende aquele desafio. Ele pode acontecer de novo, mas se você aprendeu com aquele desafio, você não vai sofrer necessariamente, não vai doer, né? Não vai sofrer, mas pode ser dolorido, certo? E aí, por que eu quero dizer com isso? Porque, mulher, muitas vezes você está passando por uma situação da sua vida e aí você fala, pô, não é possível. Você coloca em xeque a tua vida morando fora do Brasil. Tu coloca em xeque o país que você escolheu, o marido que você escolheu, a escolha de ter filho ou não, a escolha de carreira. Nossa, quando que eu já escutei você chegar no meu consultório e falar assim, não, eu preciso mudar de carreira, isso daqui não tá dando certo, porque aconteceu isso, aquilo outro com o meu chefe. Calma! Quem disse? Não é mesmo? E eu gosto de também dar um exemplo de você dar um zoom out. Então, vai dar 3 passos para trás e olha a situação de fora. Olha aquela situação para daqui 1 mês, 5 anos. O quão importante ou peso que essa situação vai ter. E aí, sim, pensa em soluções ou em maneiras para você lidar melhor com aquela dor, com aquele sofrimento, que talvez você esteja mesmo em sofrimento. E quando a gente dá esse zoom out, esses 3 passos para trás, é quando você consegue ver na linha do tempo da vida que aquela situação é um recorte, que aquela situação não te define. Ela pode fazer parte da sua história, mas não te define. Ela te traz uma oportunidade para reajustes, certo? Pensa aí. Segundo aprendizado que eu mais ouvi no consultório com psicóloga de mulheres expatriadas, que nunca você colocar você em primeiro lugar, se priorizar, será egoísmo. E eu sei que a primeiro momento, quando alguém te chama de egoísta por ter mudado de país ou por ter feito uma escolha pensando em você, aquela pessoa pode dizer e te chamar de egoísta. Agora eu te coloco aqui para pensar. Foi egoísmo da tua parte ou você estava pensando em você, considerando você, não é mesmo? E muitas vezes não pegando a responsabilidade do outro, o problema do outro. Além do que, a pessoa que mais se incomoda com você colocar limites e se colocar em primeiro lugar, principalmente se você não se colocava em primeiro lugar, são as pessoas que mais tiravam vantagem de você quando você não tinha limites, quando você não estava desenvolvendo o amor próprio, quando você não estava se priorizando, quando você estava pensando em todo mundo. Então, mãe, papagaio, periquito, filho, primo, sobrinho, chefe, emprego, ao invés de pensar em você, mulher. E aí é muito fácil essa pessoa que usava disso como benefício dizer que você é egoísta, né? Fica aí para se pensar. Mas tem um adendo. Pensar em você nunca será egoísmo, porém vai te exigir maturidade. Por quê? Não é porque você fez uma decisão na sua vida que seja de não ir visitar o Brasil agora, porque você está com foco nos seus estudos, ou na sua família que você está formando aqui, ou no seu trabalho, ou para juntar dinheiro para comprar sua casa, seja o que for. E aí a outra pessoa não aprovou, falou: não, você está fazendo isso errado. E aí ela não concorda com você. E geralmente quem vai colocar a opinião são as pessoas mais próximas. A pessoa que é distante não vai nem ligar para sua decisão, ou não vai nem querer se dar o trabalho de falar que não gostou, que você tá fazendo errado. Deixa se lascar. Agora, uma pessoa que tá próxima a você, que te ama, a pessoa tem uma liberdade maior e acaba assim falando. E aí, às vezes, essa pessoa não concorda contigo. Só que assim, mulher, por isso que se pensar em você nunca será egoísmo, mas vai exigir maturidade de bancar as suas escolhas, mesmo quando o outro, que muitas vezes é uma pessoa que você se importa, não concordar com você. Quando o outro não concorda com a tua escolha, aí é o momento de você bancar. E isso eu não estou dizendo que você tem que ser teimosa. E falar, não, agora que eu escolhi, eu não volto atrás. Eu não volto atrás disso daqui não, porque eu escolhi, não vou falar que eu tô errada. Não, não seja taurina. Brincadeira. Não seja essa pessoa, não é sobre isso. Você pode mudar de ideia. O ponto é que você faz uma escolha, então mudar de país, trocar de país, não ir visitar o Brasil, né? Não ajudar a sua família financeiramente como eles gostariam, né? Mandando uma mesada rechonchuda, comprando uma casa para sua mãe, pagando o aluguel da sua mãe. E olha aqui, os exemplos que eu dou aqui são reais, tá? Já ouvi em terapia. Então, se você acha muito absurdo? Não, pode ser absurdo, mas existe. Então, tô te contando, tá? Parênteses à parte. E aí,
quando você toma essa decisão, o outro não concorda, você fala, não, mas realmente, se eu comprar uma casa para minha mãe, sendo que nem eu tenho uma casa, isso não vai fazer sentido, eu vou ficar no aluguel para sempre ou pelo menos por mais 20 anos. Então, não, eu não vou poder ajudar minha mãe nesse momento. E aí, a família pode falar que você é egoísta, porque você tem dinheiro, porque você ganha em euro, em dólar, que você consegue pagar seu aluguel, que você trabalha, que você viaja, que você pode muito bem deixar de fazer algumas coisas que são luxo aos olhos deles para fazer essa pela sua mãe, pessoa que te pariu. Olha só. E você fala, não, mas eu sei o quanto que isso vai me prejudicar. Eu sei o quanto isso vai prejudicar os meus planos, a minha independência, a minha liberdade ou até a minha aposentadoria. Não, nesse momento eu não tenho como cuidar do outro, colocar ele em primeiro lugar. Eu preciso comprar uma casa primeiro pra mim. Eu preciso pagar o meu aluguel primeiro de uma casa onde eu não divido casa. Percebe? E aí é o bancar. Bancar a sua escolha, que você escolheu, o outro não concorda e você continua bancando a dor e a delícia dessa escolha. Você vê? Diferente de teimar. Agora também escolhi isso, não vou mudar de opinião. Não, diferente. Terceiro aprendizado, terceira lição da vida. Mas antes, mulher, você já segue o podcast? Tu já deu 5 estrelas aqui para esse podcast? No Spotify você consegue dar nota. Se você assiste no YouTube, também dá para deixar comentário, também dá para dar like. Senão, eu acho que eu tô aqui falando sozinha, né? E é um jeito da gente ter uma troca aqui. Então, vai lá, segue o pod, que daí você fica sabendo quando sai episódio novo. E comenta aqui embaixo também, porque eu vejo todos os comentários e eu mesmo que comento. Combinado? Combinado. Então vamos de terceiro aprendizado, terceira lição aí da mulher expatriada para 2025. E esse eu vou te dizer, depois dos meus 30 a mais, acredito que foi o desafio, que mesmo já tendo aprendido e reconhecido que isso existe e é necessário, esse desafio, foi aonde mais me pegou. Acho que até pela maturidade, né? Acho que conforme a gente vai sabendo das coisas, a gente começa a prestar mais atenção, ser mais aware dessa questão aqui, que é o quê? Respeitar a escolha do outro. Nossa, Joyce, você não respeita a escolha do outro? Você é psicóloga. Calma, te explico. Eu tenho uma irmã que é 10 anos mais nova que eu, 9. E ela sempre foi criança quando eu já era adolescente, eu era jovem adulta, ela ainda era pré-adolescente. Então, assim, né? Criança não tem liberdade, não tem responsabilidade. Quando eu vi minha irmã virando adulta, eu vou dar esse exemplo pra você entender aqui do que eu tô falando, e eu quero o melhor pra minha irmã. Pensa aí nas pessoas que você quer o bem. Sua mãe, seu pai, ou seu marido, seus filhos, seus sobrinhos, suas amigas. Pensa nessa pessoa que você ama muito, e aí você vê ela tomando uma decisão que você fala, já passei por isso aí. Menina, já fui nessa avenida da vida. Eita, eu já entrei à direita e não deu bom. Aí qual que é a vontade? Eu, como irmã mais velha, a minha vontade quando eu via minha irmã, né? Hoje ela mora aqui na Irlanda também e tudo, fez cidadania, passou por várias coisas que eu, como mulher expatriada, tinha passado 10 anos antes dela. E aí eu vi, eu falei, nossa, já vi esse capítulo da vida, já fui tirar a cidadania na Itália, nossa, já tive meu primeiro emprego, nossa, já fiz isso. Não faz isso. Em primeiro momento, no impulso de, você vê, por maturidade, por ter quilometragem rodada, por ter passado já pelo que o outro está passando e eu amo, eu quero alertá-lo e falar, não, por favor, não faça isso, você tá errada. E eu sou uma pessoa expressiva, né? Vocês conhecem? Eu falo alto, eu falo. Mas assim, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado para não passar a linha do respeito. Mesmo quando você pode amar muito a outra pessoa, mas você precisa respeitar as escolhas dela. E essa foi uma lição que muitas das minhas clientes aprenderam esse ano, mas é uma lição que está muito fresca na minha memória, principalmente por eu ter sentido mais isso depois dos 30 anos, depois dessa experiência com a minha irmã. Uma pessoa que eu amo tanto e eu não queria, quando eu tomava uma decisão, eu falava, nossa, eu não faria desse jeito. E aí, keep your hands to yourself. Quando manter você assim ó, no seu quadrado, eu falo, recolha os tentáculos na terapia. Quem é meu cliente sabe. Recolha os tentáculos, se concentre em você. Quando eu faço esse exercício comigo, porque casa de ferreiro, o espeto não é de pau aqui, né? A psicóloga também usa as estratégias. Fala, ó, se concentra aqui. Eu falo, não, eu tô olhando ali o que a minha irmã tá fazendo, eu amo muito ela, e eu gostaria de falar, não faz isso, pelo amor de Deus! Mas eu vou respeitar. Eu aconselho, dou opções, conto a minha experiência, mas ela vai fazer o que quiser. E aí, que desafio. E vou te dar uma razão pela qual para não passar esse limite do respeito.
Porque você pode pensar assim, nossa, isso é respeito? É respeito. Porque olha só, você sabe porque você passou. Tem coisas que você aprendeu sem ter que passar. Mas concorda que quando você quer escolher pelo outro, limitar o outro, dizer que ele tá errado, você praticamente cala o outro, você faz um desfavor de não deixar aquele outro exercitar o músculo da vida adulta, de aprender, de exercitar, de ir lá e ver que, meu Deus, enchi muito a garrafa, transbordou. Nossa, próxima vez vou encher menos. Aprendeu por quê? Porque passou, entende? E a pessoa não é menos por isso. A pessoa é tão capaz quanto você que aprendeu, a pessoa também pode. Agora, se você quiser fazer a musculação emocional daquela pessoa por ela, não vai dar. Não vai dar. Esses últimos dias tava atendendo uma cliente e ela estava indignada com uma situação de uma amiga que ela ama muito, fazendo uma coisa, umas escolhas é, questionáveis, não é mesmo? Não vou expor ninguém aqui, mas estava fazendo umas escolhas questionáveis. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, né? Porque na terapia, diferente eu com a minha irmã, eu falo minha experiência de vida com ela, eu digo o que eu acho, né? O psicólogo na terapia não vai dizer o que acha, o que pensa ou o que passou. Aqui no pod eu conto pra vocês, mas em terapia o foco não sou eu, tá? É você. Então é diferente a pegada. Mas voltando. E aí, essa cliente, ela tava muito indignada com uma escolha questionável, que, no ponto de vista dela, era questionável, que a amiga tinha tomado. E era uma coisa muito séria, muito grande, assim, na vida. Ela falou, não, mas eu sei que isso não é bom para ela. Eu sei que a médio e o longo prazo isso não é bom, ela tá se enganando, isso pode trazer consequências gigantescas para a vida dela, tipo, consequências negativas. E ela tinha dado a opinião dela para a amiga, aberto os olhos, trazido as questões e tudo mais, mas a amiga falou: "Não, eu quero, né? Essa é a minha escolha". E aí nós conversamos bastante sobre a questão de respeitar e aceitar. Então, você respeita a pessoa não significa que você aceita que aquela é a melhor escolha, certo? Então, eu até escrevi aqui que você respeita não significa que você vai apoiar, tá lá na linha de chegada, uhul, parabéns por essa decisão, que na verdade eu acho que foi uma bosta. Cancelado, cancelado, cancelado. Não. E aceitar não é concordar, mas respeitar é você, ok. Eu respeito que você tem capacidade, eu respeito que você tem livre-arbítrio para tomar decisão, para fazer isso. E olha só, vem do outro aprendizado lá, a pessoa vai aprender que ela vai bancar essa escolha que ela fez, na dor e na delícia, nas coisas boas e ruins dessa escolha, certo? E aí vem para parte 2 desse aprendizado, que sim, você tem que respeitar, e tem que mesmo, tá? Respeitar a escolha do outro. O outro vai lá bancar com a dor e a delícia dessas escolhas, mas respeitar não significa que você tem que engolir as suas próprias emoções ou passar dos seus limites ou do respeito com você para respeitar a escolha do outro, certo? Então, o que quer dizer aqui? Se para você respeitar o outro, tu precisa se afastar, porque se você ficar perto, você vai passar dos seus limites e vai se sentir mal, sentir que você está traindo os seus valores, por exemplo. Então, faça isso. E nem sempre é só se afastar, mas é porque tem pessoas que acham que, então eu tenho que respeitar a escolha do outro, então para respeitar a escolha do outro, eu tenho que passar por cima de mim. Eu tenho que, então, continuar aqui próximo, ou continuar, ou ajudar até a carregar isso daqui, porque eu tenho que respeitar a escolha dessa pessoa. Não, calma. Uma coisa é diferente da outra. Não tem aquele dizer que fala assim, o teu limite acaba quando o do outro começa. Então, e os limites? Você respeita o outro, mas o outro também vai ter que te respeitar. Respeitar no sentido, então, olha, você fala a sua opinião, se couber, porque tem gente que nem cabe, tem situação que nem cabe você falar a sua opinião, né? Você vai fazer uma escolha disso daí, que a gente tá falando muito abrangente. Você faz, a pessoa fala o que quer, você diz que não concorda e aí você toma uma decisão a partir disso, respeitando os seus limites, na dor e na delícia. Respeitar o outro sem engolir as suas emoções, sem desrespeitar os seus limites para respeitar o do outro. Porque aí, mulher, tem outro nome disso daí. É não se amar. Falta de amor próprio. O outro vai lá, decide o que quer fazer da vida dele, e aí você fala, eu tenho que respeitar, né? Então eu vou me submeter a essa situação aqui, vou me lascar, mas tudo bem, né? Tudo certo. Eu lembrei de um exemplo que eu dei para uma cliente minha sobre o bancar.
né? Bancar as escolhas, o respeitar e tudo mais, né? Eu falei pra ela assim, mas olha, imagina então, se a gente pensar na responsabilidade ou nas situações, por exemplo, meu carro quebrou e aí amanhã vai nevar e eu tenho que ir trabalhar fora, né? Vamos imaginar que eu trabalho fora. E eu falo, fulana, me empresta teu carro, porque amanhã vai nevar, preciso ir trabalhar, como é que eu vou ficar sem carro? O meu quebrou. Aí a pessoa fala, Joyce, infelizmente não posso, porque eu vou precisar do meu carro também. Vai nevar, né? E aí eu falo, egoísta. Egoísta, você sabe que eu tô precisando disso. Você não quer facilitar minha vida? Você vê como é que é fácil, né? E isso vem desse aprendizado que eu tô dizendo do respeito, de respeitar os seus limites, mas também quando a gente falou sobre pensar na gente não quer egoísmo. Olha lá, se a gente pensar que Maria não emprestou o carro, Maria é um nome fictício, tá? Maria não emprestou o carro para mim, porque meu carro quebrou, vai nevar. Porque ela também ia ficar sem carro na neve e ela precisa do carro, e eu chamo ela de egoísta. Gente, pera lá. Muito fácil interpretar, chamar o outro de egoísta na situação, porque eu quero que a pessoa pense em mim, né? Para meu benefício próprio. Aí é muito fácil, olha lá, você tá me lascando aqui. Você tinha a oportunidade de resolver minha vida, mas você tá sendo egoísta. Você vê que distorcido? Eu tô querendo tirar vantagem da Maria, né? Então, minha filha, quando alguém, mulher, te chamar de egoísta, pensa, você é egoísta ou a pessoa tá incomodada de você pensar em você e não se deixar em segundo plano para facilitar a vida dela, para tirar vantagem. Vê só, fica aí esse exemplo para ti pensar. O quarto aprendizado, eu acredito que é um dos maiores desejos das mulheres que moram fora do Brasil, e me diz se você também tem esse desejo, essa vontade, que é pertencer, se sentir em casa. E esse aprendizado tem a ver com isso. A gente fica querendo pertencer a um lugar, a uma cultura, a um grupo de pessoas, a um movimento. E quando a gente mora no Brasil e desde sempre teve naquela cultura, com aquelas pessoas, às vezes é mais fácil sentir essa sensação de pertencimento. Agora, quando você muda de país, muda de cultura, muda de trabalho, carreira, tudo é diferente. Você não tem mais seus amigos que sempre estiveram lá, ou sua família que sempre esteve lá. Você está praticamente sentindo que começou do zero. E aí traz muito essa sensação, pra gente que mora fora do Brasil, de não pertencer, de não estar em casa. E aí eu te digo, mulher, estar em casa não necessariamente é um lugar, ou não necessariamente são pessoas. A sensação de pertencimento, ela vem de dentro. A sensação de pertencimento é muito mais interna de como você vê a vida, de como você se aceita, de como você se sente, do que onde você mora, as culturas, porque você pode muito bem se sentir inserida na diferença. Quem diz que a gente só pode sentir pertencimento quando tá numa roda onde todo mundo pensa igual, ou onde todo mundo fala a mesma língua, ou onde todo mundo tem o mesmo background? Não necessariamente. Mas a questão é o quê? É interna. Você consegue se sentir pertencente a um grupo mesmo com outras nacionalidades? Você consegue se sentir pertencente àquele país mesmo sendo imigrante? E isso é uma sensação, uma emoção, um sentimento interno. É muito mais aqui, ó, o que você elaborou e trabalhou dentro de você. Porque você é o seu lar. Você é seu pertencimento. E eu acredito que genuinamente a mulher expatriada, a mulher que mora fora do Brasil, a gente tem a oportunidade de aprender isso de verdade. De que pertencer não é uma casa, que pertencer não é ter um monte de coisas. Afinal, a gente tem que. Por muito tempo a gente vive em 3, 5 malas. Hoje, eu já tô aqui há mais né? Mais de uma década, um pouquinho mais, né? Mas é muito além disso. O pertencer, se eu saio daqui e vou para outro país, a minha sensação de pertencimento não necessariamente tem que sumir. Você é seu próprio lar. Você. E é claro que tem pessoas, coisas envolvidas que te ajudam a se sentir pertencente. Não é mesmo? Mas eu fui passar 7 semanas fora da Irlanda, que hoje é o meu lar, a minha base. E eu vou te falar, nas 7 semanas eu me senti em casa. E eu troquei de casa, troquei de Airbnb, troquei tudo. Tiveram coisas que sim me fizeram sentir pertencente? Sim, principalmente confortável. O sol me fazia confortável, continuar atendendo vocês online me fazia sentir tá vivendo a minha verdade, tá com meu marido e com a minha cachorrinha me fazia sentir em casa também. Mas o pertencimento acontecia mesmo quando não estava tão confortável ou quando eu estava sozinha.
Por quê? Eu sou o meu próprio lar. E eu quero que você desenvolva e comece. Se você nunca pensou sobre isso, eu quero que você pense. Porque não somos o que temos. Não somos quem tá em volta da gente. Ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, estarmos pertencendo a um grupo? Sim, mas não necessariamente precisa ter isso para você se sentir em casa. Até porque você primeiro tem que resolver aqui dentro para depois conseguir atrair, achar, tecer essa rede de pessoas em volta, certo? E aí, mulher? Quinto aprendizado de 2025, último, mas não menos importante. E segura aí que o final tá bom aqui, hein? A maior conquista, mulher, que você pode ter é se priorizar sem sentir culpa. Culpa são as maiores pautas de terapia das mulheres expatriadas. E eu diria que muito pelo fato do gênero mesmo, nós mulheres acabamos carregando essa culpa que eu sempre falo aqui, que culpa nem existe, mulher, nem existe. Mas a gente compra essa culpa como verdade absoluta. E a maior conquista que você pode ter para ter uma vida mais leve, sair do modo sobrevivência que a gente tanto fala lá no Instagram todo dia, para você poder desfrutar a sua vida, ter uma vida leve, é você conseguir lidar com essa culpa, conseguir extinguir ela da sua vida, se for isso, né, que você quer. Eu gosto de pensar que é um ressignificar. A culpa não existe, a culpa é responsabilidade. O que não é minha responsabilidade não é meu. E culpa, a responsabilidade eu banco. Mas às vezes eu falho e eu erro. E tá tudo bem, certo? E nasce uma mulher expatriada, nasce uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente começa a sentir que tá sendo egoísta, que tá traindo a família, os amigos. Nossa, eu me priorizo e eu me sinto culpada. Eu escolho seguir meus sonhos, ou fazer minhas conquistas, ou viajar para a Grécia, ou mudar de casa, me dar mais conforto, voltar a estudar, aprender uma língua. Ai, eu tô traindo a minha família, eu tô abandonando a minha família no Brasil, eu tô pensando só em mim, tô sendo egoísta, só penso em mim. Não. E aí eu venho aqui te falar uma coisinha. Se a gente pensar que a prioridade de cada um, lembra que culpa é responsabilidade, então bora lá. Se a prioridade de cada um é se responsabilizar por si mesmo, concorda se cada um se responsabilizar pelas suas coisinhas, vai ficar muito mais leve para todo mundo? E isso não quer dizer, Joyce tá pregando individualismo. Não, 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 não estou. Vamos lá. Mas sim em dizer que, ok, eu me responsabilizo por mim, eu sei que isso aqui é a minha responsabilidade, e aí eu não tô dando conta, e eu posso sim pedir ajuda pro outro. Mas quando eu tenho o senso de responsabilidade, que isso aqui é minha responsabilidade, eu vou pedir pro outro, num outro tom. Você pode me ajudar com isso daqui? Nossa, isso aqui é meu, mas eu não tô dando conta, você me ajuda? E aí o outro vai lá e te ajuda, mas não com sensação de obrigação. E isso funciona para os dois lados, certo? E sim que a pessoa tá autorresponsável pelo dela, você tá autorresponsável pelo seu, e cada um tá se ajudando como pode. Fica muito mais leve, porque ninguém tá comprando a obrigação do outro e depois sendo acusado de se sentir culpado e sendo acusado de ser egoísta, certo? Então, se priorizar, você não precisa sentir culpa por isso. Pode ficar feliz, pode sim ter uma vida leve, sentir com leveza o você tá se priorizando, certo? Mulher, esse episódio aqui, ele só cresce e alcança as mulheres pelo mundo se você indica pra a sua amiga expatriada, para suas conhecidas. Então, assim, vai lá, compartilha esse episódio, os posts lá do Instagram do Joyce Facchini, no seu stories, manda no grupo do WhatsApp lá do seu condomínio, das brasileiras na cidade que você mora, e vamos espalhar a palavra da expatriada na terapia, ok? Combinado? Então, compartilha, comenta aqui embaixo, que eu amo ler os seus comentários, porque eu quero saber qual desses aprendizados que realmente você aprendeu nesse 2025. Ô, Joyce, essa apostila da vida aí, esse capítulo da vida, eu também tava fazendo essa tarefa de casa. Eu bombei umas 2 vezes na prova desse capítulo da vida. Não, esse aqui, eu passei. Esse ano eu passei de ano nessa matéria. Me conta aqui que eu quero saber, certo? Beijos e até semana que vem.